Você sabe o que acontece quando o pagamento da indenização na desapropriação não é feito no prazo devido? E você sabe o que são juros moratórios? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre os juros moratórios na desapropriação. O que são os juros moratórios? Os juros moratórios consistem numa penalidade aplicada ao ente público pelo fato dele não realizar o pagamento da indenização no prazo que era previsto. Ou seja, podemos dizer que os juros moratórios eles funcionam como uma compensação ao credor em razão do prejuízo que ele suporta pela demora no pagamento da indenização. A finalidade disso é garantir que o pagamento ele seja efetivo e feito dentro do prazo previsto, ou seja, juntamente com a desapropriação, ou seja, com a tomada do bem. A natureza jurídica dos juros moratórios é de sanção, ou seja, os juros moratórios têm a finalidade de sancionar, têm a finalidade de punir, de ser uma pena imposta ao devedor em razão do atraso no pagamento da indenização da desapropriação. A sua fundamentação jurídica decorre do princípio da moralidade, do princípio da eficiência administrativa e do princípio da indenização justa em relação à desapropriação. A partir de quando são devidos os juros moratórios? Os juros moratórios eles incidem a partir do momento em que não ocorre o pagamento da indenização pela desapropriação no prazo legal. Quando a desapropriação for realizada por um ente público, ou seja, pela fazenda pública, a incidência dos juros moratórios vai se dar a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, daquele que o precatório deveria ter sido emitido e não foi, ou ainda do pagamento desse precatório. Quando se tratar de entes que não forem públicos, porque vocês sabem que a desapropriação ela pode ser realizada também pelos entes delegatários, pode ser realizada por concessionárias que tenham a delegação de realizar a desapropriação. Nesse caso, a incidência dos juros moratórios vai se dar a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização da desapropriação nos termos da súmula 70 do STJ. Qual é a taxa de juros dos juros moratórios? A taxa é de 6% ao ano. E é importante frisar a súmula 416 do STF, segundo a qual não cabe indenização complementar pelo atraso no pagamento da indenização, já que os juros de mora teriam a finalidade de ressarcir esse eventual prejuízo pelo atraso do pagamento. E qual que é a base de cálculo? Sobre o que vai incidir os juros de mora? Os juros de mora incidem sobre o valor da indenização atualizado monetariamente, ou seja, vai incidir sobre o valor da indenização e mais a correção monetária sobre essa indenização. Lembrando que, caso tenha acontecido o levantamento parcial do valor da indenização, como, por exemplo, no caso da emissão provisória na posse, é a incidência apenas sobre o saldo remanescente. Então, vai incidir os juros de mora, mais a correção monetária sobre o saldo que não foi levantado. E qual que é o prazo de incidência? A partir de quando que vai incidir os juros moratórios? Eles incidem a partir de 1º de janeiro do ano seguinte em que o pagamento deveria ser realizado. E isso aí a gente tem que observar que, como esse pagamento é feito através de precatório, o entendimento jurisprudencial firmado, inclusive pela súmula vinculante número 17 do STF, é de que a incidência ela vai se dar se o precatório ele foi inserido até 1º de julho
essa incidência dos juros vai acontecer só a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Por quê? Porque até 1º de julho a apresentação do precatório faz com que ele entre no orçamento do ano seguinte, ou seja, o ente vai ter o período ali para pagar do ano seguinte, porque ele já está no orçamento. Se esse pagamento não acontecer no ano seguinte, vai incidir a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. E se a inscrição em precatório for após o dia 1º de julho? Então, subentende-se que ele vai ser inserido no orçamento 2 anos depois, porque ele vai ser inserido no orçamento que vai ser executado posteriormente. Portanto, os juros só vão incidir a partir de 1º de janeiro do segundo ano subsequente. Outro ponto importante que a gente precisa destacar é o seguinte, que esse critério do precatório só se aplica aos entes públicos que pagam suas dívidas por meio de precatório e não se aplicam às pessoas jurídicas de direito privado. Para as pessoas jurídicas de direito privado, a incidência dos juros de mora vai se dar a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização. Uma questão interessante e alvo de muita controvérsia é saber se é possível a acumulação entre os juros compensatórios e os juros moratórios. Os juros compensatórios são aqueles devidos em razão da perda da posse do bem antecipada sem o pagamento da indenização. Se você ainda não sabe o que são juros compensatórios, eu já fiz uma pílula jurídica sobre esse assunto. Assiste aqui esse link que vai aparecer aqui em cima aqui o card, clica nele e você vai saber sobre juros compensatórios. Mas o que se tem e o entendimento que dominava era de que seria possível a acumulação porque seriam incidências por naturezas distintas. Esse entendimento, contudo, ele foi modificado a partir da alteração por medida provisória do artigo 15b do Decreto-Lei 3365/41, que traz nesse dispositivo a vedação da acumulação. Com isso, a jurisprudência ela entende e se consolidou no sentido de que a acumulação entre juros compensatórios e juros moratórios só pode se dar até a data de 12 de janeiro de 2000, porque a partir de 13 de janeiro de 2000 entrou em vigor na medida provisória que alterou o artigo 15b do Decreto-Lei 3365. A partir daí entende-se que, como são de naturezas distintas, já que os juros compensatórios estão ligados à perda da posse, à emissão de posse, e os juros moratórios pelo não pagamento no momento correto do valor da indenização, entende-se que não é mais possível acumulação. Então, a resposta a essa pergunta, se eles podem ser cumulados, é não, ressalvando-se apenas as indenizações relativas às desapropriações ocorridas até 12 de janeiro do ano de 2000, quando se admitia essa acumulação. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para tratar desse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários. E se você tem alguma sugestão de tema para tratarmos, deixe também nos comentários. Essa série que nós estamos estudando sobre desapropriação foi resultado da sugestão de inscritos no nosso canal. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.